dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo de número 12. Atos, capítulo 2, a partir do versículo de número 12. Para nós meditarmos nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus, Atos 2 e 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou na NA diz: estão bêbados. Tem uma versão que diz: beberam vinho demais e vinho de má qualidade ainda. Na versão A Mensagem diz assim, verso 14: então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Ou seja, Pedro começa a pregar: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tome conhecimento disto e preste atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Ainda o verso de número 37, Atos 2, 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Amados irmãos, igreja do Senhor, Atos capítulo 2 é conhecido de todos nós, texto muito lido, muito pregado, principalmente na nossa denominação ou no meio pentecostal. Pois aqui em Atos 2, todos nós temos o conhecimento que se dá a inauguração da Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus que foi fundada no Calvário e foi inaugurada 50 dias depois do domingo da ressurreição, que foi o domingo de Pentecostes. Então a Igreja de Jesus foi fundada no Calvário, ou seja, quando fala fundada no Calvário, fala da obra completa de Jesus Cristo, e inaugurada na descida do Espírito Santo sobre aqueles quase 120 irmãos que estavam ali reunidos no cenáculo, debaixo da palavra de obediência do Senhor Jesus, como todos nós conhecemos, o Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2. Atos capítulo 1, Jesus, antes de ser assunto ao céu, isso lhe deu 40 dias depois dele ter ressuscitado. A Bíblia diz, de acordo com o relato de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, diz que essa última reunião de Jesus com os seus discípulos e alguns irmãos, segundo o relato de Paulo em 1 Coríntios 15, 6, era uma multidão de quase 500 pessoas, que ouviram orientações importantes da boca de Jesus, dentre elas, escrita com toda maestria pelo médico amado doutor Lucas, que escreveu o Evangelho de Jesus na versão lucana, que leva o seu nome de Lucas. Escreve também o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que fala aí da história da igreja, o início da história da igreja aqui na face da terra. Então, Lucas
escreve lá em Lucas 24:49, ele disse lá uma síntese das palavras de Jesus, mais ou menos nesses termos, Lucas 24:49, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que Lucas resume em 24:49 da escrita do Evangelho de Jesus, ele fala com detalhes, ele explica com detalhes no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando ele fala dessa última reunião que Jesus faz com seus discípulos, e juntamente com os discípulos tinha uma multidão de quase 500 pessoas, onde Jesus dá uma ordem imperativa para eles, dizendo para não se afastar de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, das quais eles tinham ouvido, que João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Depois de Jesus dar as demais instruções, como todos nós sabemos em Atos capítulo 1, e ela se culmina quando Jesus disse para eles o que era de responsabilidade deles, porque eles não estão entendendo o que Jesus está dizendo, e alguns deles falam: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E Jesus disse: não vos compete saber, Atos 1:7, não vos compete saber, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pelo seu próprio poder, mas sabe o que se compete a vocês? Recebereis poder, virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus, após dizer isso, diz o texto em Atos capítulo 1, que Jesus foi assunto aos céus, e eles ficaram olhando para cima, e aí, queridos, eles sem saber o que fazer, desceu 2 anjos e disse: porque vós estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, assim como ele foi, ele há de voltar. E eles então se reuniram, se ajuntaram, e foram para o cenáculo, debaixo da palavra de obediência de Jesus. O texto não fala com clareza, mas quando sistematizamos esses acontecimentos, nós chegamos à seguinte conclusão: que quase 500 pessoas ouviu da boca de Jesus: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. 10 dias depois, não tinha mais quase 500, agora era quase 120 pessoas que ouviram da boca de Jesus, que perseveraram em apenas 10 dias. É importante, é pertinente eu dizer, lembrar vocês conhecem o texto bíblico, lembrar vocês que neste intervalo de 10 dias, 40 dias depois que Jesus ressuscita, ele faz a reunião de Atos 1 e fala: fica em Jerusalém. Se Jesus fala com eles, é só 10 dias, no 10º dia o Espírito Santo vem, ficava fácil, não é verdade? Mas Jesus não falou que era apenas 10 dias, Jesus falou: fique lá. Até quando, Jesus? Até que o Espírito Santo vem. Jesus não falou quantos dias que eram, e eles então ficaram aguardando, ficaram unânimes. Atos 1:15 diz que eles estavam unânimes, juntos, fazendo o quê? Orando. E 10 dias depois, como eu digo, mas 70% já tinha ido embora, mas ainda tinha ali 120, e eles foram surpreendidos, ou melhor, surpreendidos não, eles foram agraciados pelo de repente de Deus na vida deles, porque Atos 2:1 começa dizendo: cumprindo-se o dia de Pentecoste, era a festa judaica, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar era esse? Lugar que Jesus mandou que eles ficassem. Aí de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam reunidos, onde estavam assentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E diz Atos 2:4: e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que
falasse. Aleluia. Queridos, eu estou aqui narrando, te colocando na mensagem, naquilo que você já sabe, naquilo que você já conhece, e já já vou entrar naquilo que Deus tem para nós nesta noite. Mas redobre a sua atenção em alguns detalhes daquilo do texto que você já sabe, mas que é pertinente para nós. Observe, primeiro detalhe que eu quero destacar para vocês, de tudo isso que eu estou dizendo, no intervalo de 10 dias, de quase 500, caiu para quase 120, um declínio de aproximadamente 70%, de 500 para 120, apenas em 10 dias. Imagina uma igreja com 500 pessoas, 10 dias depois, apenas 120. Detalhe, uma igreja de 500 pessoas aproximadamente, que ouviu foi da boca, não foi do pastor, não foi do obreiro, não foi do bispo, do apóstolo, do grande homem de Deus, não, do próprio Jesus, dizendo: fique em Jerusalém. E mesmo eles ouvindo isso da boca do próprio Jesus, muitos não perseveraram. Eu preciso de abrir um parênteses aqui para dizer para você, para alguém que está aqui nesta noite, e nós estamos já entrando, já passou aí 120, mais de 120 dias do ano 2026, a tendência agora, quando já entra assim no 5º mês para o meio do ano, é nós fracassar, é nós começar a desanimar, é nós começar a entrar na rotina, já perdeu aquele entusiasmo de início de ano novamente, não é verdade? Já perdeu aquele entusiasmo de início de ano novamente. Muita gente começou no exercício físico, na academia, na caminhada, na corrida, alguns já parou. Muitos começou a ler a Bíblia, já parou. Muitos começaram a ler o livro, ler um livro até um 2026 diferente, mas não conseguiu atingir as expectativas, já parou. Muitos começou com muitos projetos, mas já parou. Mas palavra de Deus para você nesta noite: não desamine, o segredo do sucesso está na perseverança, e eu quero dizer nesta noite, neste culto que nós pela fé denominamos culto de avivamento, igreja do Senhor, não vamos abandonar o lugar da oração, não vamos abandonar a palavra de Deus, porque eles estavam unidos. 380 foi embora, mas 120 ficaram unidos orando. E eu preciso de falar nesta noite, aleluia, eu preciso de falar nesta noite, abrindo um parênteses nessa introdução da palavra nesta noite, que nós temos facilidade às vezes de unirmos para confraternizar. Isso é bom, faz bem para a saúde mental. Nós temos facilidade de unirmos para comermos. Como é bom comer, né? A carne gosta de comer, nós precisamos de comer. Nós temos facilidade de unirmos para conversar, dialogar, confraternizar, para comer, né? E quando junta uma turma mais animada, vai até num açaí, faz até uma viagem junto, mas eles estavam unidos para orar. Nós precisamos de estarmos unânimes na oração. Eu estou falando não apenas uma união física no culto de oração, ou nós saímos de casa e fazer uma oração específica aqui. Eu estou falando de propósito, meu irmão. Aconteça o que acontecer, talvez tu não consegue vir no culto presencialmente, mas tu está lá e na oração na tua casa dizendo: Senhor, abençoa o pastor, aviva a tua igreja, aviva as irmãs mulheres vitoriosas, este unânime, este propósito de oração, não podemos se desvincular dele. Oramos pouco ou quase nada. E às vezes quando oramos, a nossa oração se resume: Senhor, estou dando um exemplo, me abençoa eu e minha família. É assim ou não? Guarda eu e minha família. Qual que era a oração deles ali em Atos 2? Qual que era a oração deles ali antes de chegar em Atos 2? Era para que o Senhor cumprisse a promessa: manda o Espírito Santo, Senhor, manda o Espírito Santo, manda o Espírito Santo, aleluia. Qual a última vez que você orou para que o Senhor te enchesse do Espírito Santo? Qual a última vez você orou, mãe, para que o Senhor enchesse o teu filho do Espírito Santo? Qual a última vez você orou, pai, para que a sua família fosse cheia do Espírito Santo? Quem recebe essa palavra nesta noite, levante a tua mão nesta noite, faça aí uma oração em 10 segundos
fundo, dizendo: Senhor, enche-me do teu Espírito Santo, reveste-me do teu Espírito Santo, reveste a tua igreja do teu Espírito Santo, manda o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Oh, aleluia! Quantos desejam, quantos querem perseverar, buscando ter a vida revestida pelo poder do Espírito Santo, aleluia. Eu estou dizendo isso, e agora já falo o segundo detalhe dessa palavra introdutória: a necessidade de nós termos a vida tomada pelo poder do Espírito Santo é a nossa maior necessidade. Repito, a nossa maior necessidade é de ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Todos nós temos necessidades diversas, todos nós temos problemas. Tem pessoas que talvez não conseguiu vir no culto hoje à noite porque está preocupado com o problema da segunda-feira, com a correria da semana do mês que está se iniciando, que se inicia amanhã, o mês útil, não é verdade? Sexta-feira foi primeiro, mas era feriado. Então todos preocupados, cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade, cada um com os seus desafios. Se pudéssemos, tivéssemos tempo hábil, se fosse possível, claro que não é só uma hipótese, perguntar para cada um qual que é o seu maior problema hoje, ouviríamos de coisas diversas de cada um diferentemente, porque cada um tem problema, toda pessoa tem problema, toda família tem problema, e este problema, na verdade, todos nós temos algo em comum nesse problema, ele se gira em torno de uma necessidade. Os problemas se gira em torno de uma necessidade, e cada um de nós tem uma necessidade. É claro que elas vão mudando de nível, mas cada um vai dizer a necessidade. Por exemplo, minha, quando eu, há 20 anos atrás, era uma, a minha necessidade, a minha ansiedade, o meu anseio, a minha busca, hoje com quase 40 anos, é outra. Quem está com 60 é outro. Os níveis de necessidade vão mudando dia após dia. Maravilha, independentemente do nível da sua necessidade, desde as crianças, pré-adolescentes, dos jovens, dos adolescentes, dos jovens solteiros, dos jovens casados, dos que já são pais, dos que já são avós, independente da sua idade. Escute a palavra de Deus para a sua vida nesta noite. A sua, a minha, a nossa maior necessidade é de ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. A nossa maior necessidade por ter a vida cheia do Espírito Santo, porque ter uma vida tomada pelo poder do Espírito Santo, olha aqui para mim, não se resume no culto de domingo à noite, não se resume no congresso que se faz, não se resume no ajuntamento ou numa semana de avivamento. Ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo reflete em todas as áreas da nossa vida, reflete na vida do marido e da esposa, no casamento, na vida conjugal, reflete na vida do jovem na faculdade, do adolescente no colégio, reflete na vida do homem posicionado lá no emprego, lá na empresa, no trabalho, no seu comércio. Reflete a nossa vida em todas as vertentes. E eu estou pregando nesta noite que a nossa maior necessidade é de ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. E já já você vai entender porque eu estou dizendo aqui. Acompanha aqui, olha aqui para mim, não se perca. A tua, a minha, a nossa maior necessidade é de ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Observe o texto que eu estou dizendo aqui desde o início. No dia que Jesus foi assunto ao céu, ele falou para ficar em Jerusalém. Com quantas pessoas? Tinha quase, quem está acompanhando aí? Tinha quase, tem uns dois aí que está acompanhando, que não dormiu ainda não. No dia que Jesus subiu para o céu, ele disse para uma multidão, para ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Essa multidão era uma multidão de quase 500 pessoas. 10 dias depois, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, tinha os 500 lá, tinha quantas?
quase 120. Então um declínio de aproximadamente 70%. Deixa eu adiantar o texto aqui para você entender e para você dar glória a Deus nesta noite. Olha aqui, depois de Atos 2, se nós lermos até o final do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que depois que o Espírito Santo desceu, aqueles quase 120 tiveram a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Pedro começa a pregar. No final da mensagem, diz a Bíblia que quase 3.000 vidas aceitou Jesus naquele dia. Então observa, se em 10 dias caiu 70%, depois da primeira pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, de quase 120, foi para quase 3.000. Então é baseado nessa verdade que eu estou dizendo aqui, que a nossa maior necessidade é de ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. É de ter, porque uma vez que a nossa vida é tomada pelo poder do Espírito Santo, não quer dizer que tu não vai ter problemas, não quer dizer que tu não vai ter dificuldades, mas uma coisa é certa: o Espírito Santo vai começar a guiar, direcionar a nossa vida, levar, não por onde nós queremos, mas por onde Ele quer nos conduzir. Oh, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Para quem está alimentando da palavra, eu estou dizendo que o Pentecoste se cumpriu na vida daqueles que se perseveraram. Eu estou dando aqui as duas diretrizes. A nossa maior necessidade é de ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo, e teve a vida cheia, tomada pelo poder do Espírito Santo, aqueles que perseveraram, unidos em oração. Perseveraram unidos em oração. E já disse, estou reafirmando, temos facilidade de unir para muitas coisas, menos na oração. Temos dificuldade de perseverar em muitas coisas, mas a nossa maior dificuldade é de perseverar em oração. Irmão, escute aqui, por favor, faça isso no mês de maio. Hoje é 3, começa hoje ainda. Quando você chegar na sua casa, antes de meia-noite, observe bem o que eu vou dizer, começa hoje, antes de meia-noite, durante o mês de maio. Só se não quiser continuar, não tem problema, mas faça. Não vou perguntar quem fez depois não, mas faça, durante o mês de maio, começando hoje, dia 3 de maio, até o dia 31, todos os dias, ajoelhe no teu quarto, na sala, em algum lugar na tua casa, e ore de joelho, pelo menos 5 minutos por dia. Não passe 24 horas do dia sem joelhar. Não estou falando no culto, não estou falando na igreja, estou falando na sua casa. Se tu estiver viajando, no hotel que você dormir, na casa de quem tu estiver dormindo, da tua mãe, do teu parente, do teu amigo, visitando, ore todos os dias, persevere em oração, persevere em oração, porque a perseverança na oração vai fazer com que o de repente de Deus aconteça na sua vida. Oh glória, deixa eu repetir, quem persevera na oração, prova do de repente de Deus. Quem persevera na oração, prova do de repente de Deus. Só prova do de repente de Jesus quem persevera no até que dele. Só prova do de repente de Jesus quem persevera no até que dele. Então tem que ficar perseverando em quê? Na oração. Ore todos os dias, ore todos os dias, aleluia, ore todos os dias. Começa nem que seja com 5 minutos, tu vai subir para 10, tu vai subir para 15, para 30 minutos, mas não deixa de orar, porque como diz certo escritor, se fracassarmos na oração, vamos fracassarmos em todas as áreas da vida. Agora, se perseverarmos na oração, nós vamos ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo, e a nossa vida vai fluir. Quem recebe essa palavra, entende essa verdade, dá um glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Eles então, diz a Bíblia, Atos 2 e 4, todos foram cheios do Espírito Santo. E o que acontece, igreja? Vou caminhar para encerrar. Escute, o que acontece quando nós temos a vida tomada pelo poder do Espírito Santo? O que acontece quando nós perseveramos em oração e temos então a vida realmente tomada pelo poder do Espírito Santo? Mas começa vencendo a inconstância, comece
comece vencendo a leviandade, comece vencendo a indisposição. É guerra diária. Não negocia com a sua mente, depois eu oro, depois eu faço. Não, seja decisivo. Abra mão do que for preciso, mas não abra mão da oração. Aleluia. Vamos perseverar. Ei, eu estou dizendo, persevere fazendo exercício físico, persevere na caminhada, persevere na corrida, cuide da saúde, persevere na sua dieta, na boa alimentação, persevere lutando, labutando no trabalho, no seu dia a dia, persevere em tudo, mas mais ainda, persevere na oração. Mais ainda, seja unânime, perseverando na oração. Aleluia. Que o de repente de Deus vai acontecer na sua vida. Aleluia. O de repente de Deus vai acontecer na nossa igreja. O de repente de Deus vai acontecer nas nossas reuniões. Quantos creem que Deus pode nos avivar? Quantos creem que Deus pode nos avivar? Aleluia. Não haverá avivamento se não houvermos oração. Aleluia. E eu continuando no mesmo pensamento, ou na mesma linha que eu estou dizendo. Qual que você está dizendo, pastor, de tanta coisa? Mas deixa eu me organizar aqui, para você entender. Repita comigo assim: a nossa maior necessidade. Diga mais forte: a nossa maior necessidade é de ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Eu vou dizer, a nossa maior necessidade é, e você diz, ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo, para ficar gravado. Vamos lá. A nossa maior necessidade, a maior necessidade da igreja, a minha, a sua, a nossa maior necessidade é isto, ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Porque quando isso acontece, igreja, quando nós temos a vida tomada pelo poder do Espírito Santo, eu vou dizer 3 palavras aqui e já vou encerrar, orar com você. Quando nós temos a vida tomada pelo poder do Espírito Santo, 3 coisas de imediata acontecem na nossa vida. Quando realmente temos a vida tomada pelo poder do Espírito Santo, 3 coisas de imediato acontecem na nossa vida. Isso está no versículo 13, no versículo 14, no versículo 13 e no versículo 37. Mas lembrando que não há vida cheia do Espírito Santo sem perseverança na oração. Aí você pode estar pensando, pastor, mas eu estou com tanto problema, tanta dificuldade, eu estou com tanto desafio para o mês de maio, e eu precisava assim de uma palavra me colocar para cima. A palavra é essa: persevere na oração, tenha a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque sabe o que vai acontecer? Quando nós temos a vida tomada pelo poder do Espírito Santo, primeira coisa que acontece, a nossa vida passa a ter direção. A nossa vida passa a ter direção. Eu estou dizendo que a nossa vida passa a ter, diga mais forte, a nossa vida passa a ter. Volte os seus olhos para o verso 14. O verso 14 diz que Pedro se levantou junto com os 11 e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Que termos? Pedro então começa a pregar. Olha aqui para mim, Pedro, que há 53 dias atrás deste acontecimento, sabe o que aconteceu com Pedro? Ele negou que conhecia Jesus. Pedro, que há 53 dias atrás, antes de negar Jesus, ele estava dormindo enquanto Jesus orava. Pedro, que tirou a espada da bainha e foi para cortar o pescoço de Malco, só que Malco tirou o pescoço, cortou a orelha, decepou a orelha de Malco. Se não é a misericórdia de Jesus de fazer o último milagre antes de ir para a cruz, possivelmente teríamos 4 cruzes no Calvário, não apenas 3. Então esse Pedro desorientado, que negou Jesus,
Jesus com espada na bainha. 53 dias depois, olha só, ele agora com a vida cheia do Espírito Santo, ele fica de pé e ele sabe o que fazer, como fazer e o que tem que fazer. Aleluia, porque agora ele tem a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Eu estou dizendo que a nossa maior necessidade é ter a vida cheia, tomada pelo poder do Espírito Santo, porque uma vez que isso acontece, nós vamos passar a ter direção. Nunca vivemos um tempo, sempre tivemos esse tempo, mas atualmente, vamos falar da nossa realidade, pessoas desnorteadas, pessoas que você fala, e aí, vai fazer o quê? Não sei. Pessoas que não estão vivendo, estão se sobrevivendo, estão assim, levando um dia após dia, e até fala, estou levando, estou indo, estou caminhando. Não é isso que Deus projetou, não é isso que Deus planejou para você e para a tua vida. Deus tem plano para a tua vida, Deus tem projetos para a tua vida, e tu está levando, não é para levar. Deus tem uma direção para a tua vida. Olha aqui para mim, olha aqui, e sabe o que acontece conosco? Sabe o que acontece conosco? Olha só, nós já estamos no mês de maio, e tem gente aqui que está com esse sentimento aqui, ó. Olha aqui para mim, está com esse sentimento aqui, ó, vem ano e vai ano, e você está assim, ó, andando em círculo. Você está andando em círculo, você corre, você trabalha, você vai, você vem, você vai para um lado e para o outro, e você não sabe o que acontece, e você está cansado, você está com uma canseira física, canseira emocional, canseira espiritual. O culto tem hora, tem dia para você que é um fardo, tem dia que você arrepende porque vem no culto, e você não sabe o que quer, não sabe o que fazer, não sabe que direção tomar, porque tu está andando, e está andando em círculo. De repente você para assim e diz, meu Deus, o tempo passou, eu andei, e estou no mesmo lugar, não saí do lugar. Tem hora que você tem essa sensação de exausto, cansado, porque a vida está andando, vai janeiro, vem janeiro, já vamos para o meio do ano 2026, e você está com aquela sensação de que ainda não saiu do lugar, que está andando em círculo, sabe por que tu está andando em círculo? Tu está sem direção, porque a tua vida está vazia do poder do Espírito Santo. Aleluia, tem alguém entendendo essa palavra nesta noite? Se encha do Espírito Santo nesta noite, porque tu vai parar de andar em círculo, tu vai passar a ter direção, tu vai parar de que esse cansaço sem objetivo roda em 360 graus e não sai do lugar. Deus vai te direcionar para o novo, um alto, um vivo caminho. Aleluia, oh glória. Tem alguém recebendo essa palavra? Deus tem uma direção para a tua vida, para a tua casa. Chega de andar em círculo. Chega de andar em círculo. Deus tem uma direção para a tua vida, e a direção vem quando você tem a vida cheia do Espírito Santo. Talvez você está preocupado o que fazer. Estou na encruzilhada, que caminho que eu vou andar? Eu faço isso, eu trabalho nisso, eu trabalho naquilo, eu vou para o culto, eu cuido da família. O que eu faço? Eu vou cuidar da minha saúde, e você faz de tudo e não faz nada, e as coisas não fluem, não saem do lugar. Mas nesta noite, palavra de direção para você nesse mês de maio tu precisa de se encher do Espírito Santo. Volte para o lugar da oração, até que tu tenha a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Uma vez você tem a vida tomada pelo poder do Espírito Santo, tu não vai andar mais em círculo. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, ele fica em pé e ele começa a pregar. Ele sabe o que fazer, como fazer e o que tem que ser feito. Você não está sabendo o que fazer, como fazer e o que tem que ser feito. Tu está desnorteado, tu está com a vida vazia do Espírito Santo. Mas nesta noite Deus está dizendo, persevere na oração, tenha a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. A tua vida vai avançar, a tua vida, tu vai parar de andar em círculo. Deus vai te dar uma direção. Tem alguém recebendo essa palavra? Deus vai te dar uma direção, moça, irmão, irmã, jovem. Deus tem uma direção. Quantos creem que Deus tem uma direção? É só tu se encher do Espírito Santo. Levante a tua mão aí. Quantos querem a direção do céu para a tua vida? Quantos querem a rota celestial para a tua vida? Quantos querem a rota celestial para a tua vida? A rota divina para a tua vida, a rota celestial.
Ribashará, Alabasunerevalassunerras, Ribasenerrachará, Calabassunerras. Aleluia. Versículo 14, Pedro coloca-se de pé, porque ele está cheio do Espírito Santo. Saiba o que fazer, saiba o que tem que ser feito, saiba como fazer. Como? Se enchendo do Espírito Santo. Deus tem direção, eu insisto, o Espírito Santo insiste, Ele tem a direção. Mas se prepare, porque o versículo 13, a Bíblia diz, todos nós sabemos, que enquanto o Espírito Santo desceu lá no cenáculo em Atos 2, o que acontece? Ajuntou-se uma multidão na porta, uma multidão. Por isso que Pedro colocou-se em pé, abriu a porta do cenáculo e começou a pregar. O verso 12 diz que todos estavam atônitos e perplexos. Mas o verso 13 disse, olha, o verso 13 disse que alguns, tem uma versão que disse que alguns, outros porém, zombando, dizia: estão bêbados, beberam vinho demais. Porque aqui vem a segunda questão, quando nós temos a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Primeiro, quando nós temos a vida tomada pelo poder do Espírito Santo, a nossa vida passa a ter, diga mais forte, a nossa vida passa a ter. Mas tem um porém, se prepare, porque quando a tua vida passa a ter uma direção, se prepara, porque tu também vai sofrer perseguição. Isso está no versículo 13, irmãos. Imagina o que você ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Imagina que você está cheio do Espírito Santo, e as pessoas te confundindo com ébrio, as pessoas te confundindo com cachaceiro, as pessoas te confundindo com alguém tonto. Mas não pode, está na Bíblia. Eles estavam cheios do Espírito Santo, sim ou não? Sim. E eles olhando para ele dizendo: não, isso aí é porque beberam vinho demais. Porque é sempre assim. Isso nos ensina que uma vez, escute, para essa palavra ficar, são 3 palavras para ficar gravada no teu coração, na tua mente nesta noite. Eu estou pregando que a nossa maior necessidade é ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. E uma vez que nós temos a vida tomada pelo poder do Espírito Santo, a nossa vida passa a ter direção. Uma vez que a nossa vida tem direção, se prepare, porque também nós vamos sofrer direção e perseguição. Você pode dizer direção e perseguição? Vamos lá, 1, 2, 3. Mais forte. Então, na comparar, vocês vão dizer direção e depois perseguição. A nossa maior necessidade é de ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Uma vez que isso acontece, nós passamos a ter. Mas se prepare, porque tu vai sofrer perseguição. Não tem ninguém que começa a perseverar na oração, a orar mais, a congregar mais, a buscar mais, a ser mais crente, que ele não sofre um pouco de perseguição. E o inimigo usa várias armas. A arma da subestimação é uma. Como é que é? Agora está dando uma de crente agora? É mulher de fogo agora? É homem de fogo? Acontece ou não? A arma da subestimação, né? A arma da crítica maquiada com: é brincadeira, estou brincando com você. Mas é tudo para tentar te parar. Porque se você com a vida cheia do Espírito Santo, tu começa a avançar. E tem alguém que vai continuar andando em círculo. Tem alguém que vai continuar andando em círculo. Importa, meu irmão, tu não tem que brigar com ninguém, tu não tem que desfazer amizade com ninguém. Não, mas tu não pode ficar parado, porque quem decide viver uma vida vazia de Deus, na prática do pecado, ou só fingindo que está na igreja, ou só de religioso e fica andando em círculo, comece a avançar. E quando eu estou falando avançar aqui, eu não estou falando de avanço financeiro, de avanço de fama. Não, eu estou falando, meu irmão, pode incluir em tudo que Deus tem para a tua vida. Eu estou falando de intimidade com Deus. Eu estou falando em passar a ter mais intimidade com Deus, em buscar mais a Deus, em clamar mais a Deus. Eu estou dizendo de você avançar no conhecimento mais de Deus, de viver as promessas de Deus, de viver os planos de Deus, os projetos de Deus. Tu não vai ficar com esse sentimento de cansado, de exausto, dizendo: a minha vida não sai do lugar. Você vai ver a tua vida fluindo debaixo do poder, da graça
causa da unção do Espírito Santo. Aleluia. Escute que eu vou dizer a comparação, repito, não estou aqui com a mensagem de coach, dizendo em aspecto financeiro, de fama, de posicionamento na sociedade, não, eu estou dizendo aqui, no aspecto de você fluir em direção aos planos e às vontades de Deus, às promessas de Deus. Quando tu começar a fluir, é como um voo da águia. A águia continua, ela consegue voar acima da tempestade, acima das nuvens, e numa velocidade maior. A águia não diminui a altitude e nem diminui a velocidade para dar explicação para o pardal que está do lado voando mais baixo e devagar. Tu não tem que dar explicação para ninguém. É o que eu sempre digo, já falei que muitas vezes, repito, o tempo não resolve tudo, mas o tempo revela tudo. Nós temos que se libertar das explicações dos homens e começar a chorar mais, a se derramar mais. É na presença de Deus, é na oração, aleluia. E o tempo se acarreterá e todos verão que o que tu queres não é nada. O que tu quer é ter a vida cheia do Espírito Santo. O que tu quer é a vida aleluia, aleluia. Palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Não, aleluia, palavra de Deus para a sua vida nesta noite. A tua maior necessidade é ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. E quando isso acontecer, tu vai passar a ter direção na tua vida. Uma vez que a tua vida tem direção, tu pode sofrer perseguição. O tempo é exíguo, poderia dar vários exemplos bíblicos aqui sobre isso, mas eu estou estudando novamente para pregar possivelmente, posteriormente, para frente, não sei quando. Atos 28, que você conhece, lá na ilha de Malta. O que acontece lá na ilha de Malta? Paulo, ele é atacado pela víbora na sua mão, ele sacode ela no fogo, e as pessoas começam a olhar para ele e dizer: esse homem é assassino, esse homem, a justiça não deixa viver, fugiu do mar, a serpente picou, vai inchar e vai cair. Paulo não fica preocupado em dar explicação para ninguém, Paulo não fica se explicando, não, Paulo continua normalmente, só com detalhe, ele nem incha e nem cai, ele nem incha e nem cai, ele continua de pé, e no final ele está lá na casa, orando para aqueles que estão enfermos. Escute, o problema é que nós gastamos tempo demais dando explicação, e tempo de menos na oração. Gastamos tempo demais dando explicação e tempo de menos na oração. Gaste mais tempo na oração, sem dar explicação, e se encha do Espírito Santo, e a tua vida vai ter uma direção. Quem recebe essa palavra nessa? Aleluia, aleluia. Vamos lá, vamos ver se você aprendeu. Uma vez que nós temos a vida tomada pelo poder do Espírito Santo, eu estou falando, a nossa maior necessidade é de ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Uma vez que isso acontece, é o que nós precisamos, a nossa vida passa a ter. Mas se prepare, porque tu também vai sofrer. Tem alguém que vai subestimar, tem alguém que vai te chamar de religioso, tem alguém que vai dizer: oh, existe vida fora da igreja, é só Bíblia, é só oração, é só igreja. Melhor, né, meu irmão? Melhor, né? Melhor se assim. Tem alguém que vai te chamar de religioso, vai dizer que não precisa disso tudo, vai dizer que tu está fanático. Mas não dê ouvidos a essas pessoas. Ore mais, busque mais, se enche mais e se prepare para ser conduzido pelo Espírito Santo. Deus tem uma direção para a tua vida, Deus tem uma direção para você. Se prepare, uma vida cheia do Espírito Santo, tu passa a ter direção. Tu vai sofrer perseguição. Isso, se tivermos uma vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Eu vou encerrar, mas permita-me. Você conhece aquele hino que canta assim? Pega o microfone aí, Madema. O que dizer? O que fazer quando o Espírito Santo vem? Se o Espírito Santo tomarmos a nossa vida
Isso não resume no culto de domingo à noite, não resume no culto de terça, de quinta. Ei, é lá na sua casa, é no seu dia a dia, é na faculdade, é no colégio, é por onde tu andar. Isto, eu vou continuar, vou terminar de pregar agora, mas vou cantar o trecho desse hino, porque disse, pode entrar direto no coro, o que dizer? O que fazer quando o Espírito Santo vem? Ei, tu não precisa dizer nada, não precisa dar explicação, tu não precisa fazer, tu pode deixar ser guiado por Ele. Ei, olha aqui para mim, sabe qual a sensação que às vezes temos? Quando nós estamos sem direção, andando em círculo. Olha, presbítero Cleiton, às vezes temos a sensação que estamos dando um passo, 1 metro, em várias direções, e aí o tempo passa, tu fica aquela sensação de não sair do lugar. Escute você com a vida cheia do Espírito Santo. Levante a tua mão que eu quero falar de Deus para a sua vida nesta noite. Isso é para quem crê, isso é para quem recebe. Você com a tua vida tomada pelo poder do Espírito Santo, aquilo que a tua vida não andou nos últimos 10 anos, aquilo que não aconteceu nos últimos 10 anos na tua vida, creia, Deus pode fazer em 1 ano. Aquilo que não acontece há 6 anos, Deus pode fazer há 6 meses. Você que está dizendo, Deus, da pandemia a minha vida não sai do lugar, aquilo que não acontece em 5 anos, Deus pode fazer em 5 dias. Aquilo que não acontece em 1 mês, Deus pode fazer no dia, Deus pode fazer numa noite. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus aí, né? Só no microfone aqui, meu amado. Aleluia. Cante esse trecho. Só no microfone da Débora aqui. O que dizer? O que dizer? Nós te desejamos outra vez aqui. Vai, nosso amigo Santo Espírito, só quem deseja, só quem deseja. Nosso amigo Santo Espírito, vem aquecer os corações nesta noite. venha aquecer os corações. A tua vida vai ter direção, creia, creia. Faça essa oração cantando, vem com cura. Vem com cura e todo seu poder. Quantos querem? Quantos querem? Levante a sua mão, feche os teus olhos, com a mão erguida, ore dizendo, vem manifestar os seus sinais. Vem manifestar. Esta é a nossa maior necessidade. Os teus sinais. Oh, aleluia. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Ele veio, seja cheio do Espírito Santo. Diga mais que ser bem-vindo. Mais que ser bem-vindo. Quem deseja, levante a tua mão, abra a tua boca e adora ao Senhor. Outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Segura um pouquinho, olha aqui para mim, olha aqui que eu já vou encerrar.
Eu estou dizendo, vou dizer a última palavra e vou encerrar agora. Eu estou dizendo que a nossa maior necessidade é de ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo, porque quando isso acontece, nossa vida passa a ter direção. Mas se prepare, porque tu também vai sofrer perseguição, mas não tem problema, porque a Bíblia diz que só alguns que zombavam dele. Não tem problema ser perseguido, subestimado por alguns. Por quê? Porque maior o número das pessoas que tu vai causar inspiração. Quantos creem nessa palavra nesta noite? Aleluia. O que isso quer dizer? Escute, com a tua vida tomada pelo poder do Espírito Santo, tu tem direção, tu sofre perseguição, mas tu causa inspiração. Diz a Bíblia no verso 37 que Pedro ainda não tinha terminado a mensagem, a pregação, quando a multidão virou para ele e disse: ei, o que nós temos que fazer? O que temos que fazer para ser igual a vocês? O que faremos para ser igual a vocês? É isso que vai acontecer na tua vida. Alguém da faculdade tem que olhar para você e moça tem que dizer: se for para mim ser crente, eu quero ir na igreja que tu vai. Se for para mim ser crente, eu quero ser cheio igual você, rapaz. Irmã, alguém tem que olhar para você, mulher vitoriosa, cheia do Espírito Santo, e dizer: eu preciso de consertar a minha vida e eu quero ser mulher de Deus igual você. Alguém tem que olhar para você na empresa, homens posicionados que estão aqui, e tem que dizer para você: eu preciso de consertar a minha vida e ter a vida cheia do Espírito Santo igual a você. É isso que acontece com quem tem a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Ele tem direção, ele sofre perseguição, mas ele causa inspiração. Alguém vai olhar para você e tu vai inspirar gerações, tu vai inspirar alguém, tu vai inspirar o teu vizinho, tu vai inspirar os teus familiares. Sim, cheio do Espírito Santo, até a tua família vai olhar para você e vai dizer: eu preciso de mudar, eu preciso de melhorar. Aleluia. Quem recebe, quem crê nessa palavra, Deus vai nos fazer uma inspiração em Curvelo e região, com a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Quem recebe, fica de pé, fica de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou terminar aqui contando aqui duas histórias. Uma aconteceu, já até falei aqui outras vezes, mas não tem problema, a igreja tem sempre pessoas novas. Uma da história é sobre o pastor José Leite. Pastor José Leite foi pastor em Pará de Minas, ele que passou a igreja de Pará de Minas para o pastor Zacarias, isso há 20 anos atrás, mas ele veio falecer agora em 2021, e no dia que ele faleceu, no velório dele, estava lá em Pará de Minas, era período de pandemia, ele não morreu de Covid, mas era período de pandemia, e tinha poucas pessoas assim na sala do velório, e na hora de sepultar, de fechar o caixão, o que aconteceu? Estava os dois netos dele, a filha dele, e chegou um senhor que eu nunca vi na minha vida, e se eu ver eu nem lembro mais, mas ficou marcado, que chegou, e falou: peraí, antes de fechar o caixão, chegou, bateu no peito dele e disse: valeu, pastor José Leite, porque eu não valia nada, mas um dia o senhor pregou e profetizou para mim que Deus faria de mim um pregador. Hoje eu sou um pregador da palavra de Deus. É isso que é inspiração. No mundo que vivemos, é mais de 8 bilhões de pessoas. Se Jesus não voltar daqui 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui. O que vão dizer no nosso culto fúnebre? O que vão dizer? Porque existem muitos vivos mortos. Quem são os vivos mortos? São os corpos ambulantes que andam por este mundo, mas não faz diferença na vida de ninguém. Mas existem muitos mortos vivos, são aqueles que já foram para a eternidade, já está definitivamente salvo com o Senhor, mas o seu exemplo de fé, de legado, de servo de Deus aqui na terra, continua influenciando vidas e falando alto até hoje. Deus quer te encher do Espírito Santo. Deus quer que nós sejamos a vida tomada pelo poder do Espírito Santo, para que tenhamos direção, suportamos a perseguição, mas nós vamos causar inspiração. Tu não será influenciado por ninguém, nós vamos influenciar aqueles que estão ao nosso redor pelo poder do Espírito Santo. Quantos crê nessa palavra?
Tem essa outra história que você com certeza já ouviu na internet, ou algum pregador falava, até mesmo eu, mas tem tudo a ver com o que eu estou pregando. Da história de que um grupo de alunos foi visitar a casa de John Wesley na década de 40. E John Wesley, todos nós sabemos, pesquise sobre ele depois, Deus usou para um grande avivamento na Inglaterra no século XVIII. Foi alguém que marcou o século XVIII, John Wesley. E lá em Londres, na Inglaterra, na casa dele, quando visitavam, de repente, na hora de ir embora o grupo de estudantes, faltava um aluno. E aquele aluno estava ajoelhado no lugar que John Wesley costumava orar. E o professor chegou para chamar e não quis interromper a oração, porque ele orava dizendo: Senhor, faz de novo, Senhor, assim como tu fez na vida de John Wesley. Eis-me aqui, Senhor, faz de novo, faz de novo. E o aluno continuava orando e precisava de ir embora. O professor precisou de interromper, bater nas costas dele e dizer: tá bom, Billy Graham, vamos embora, porque já está na hora. E você sabe quem foi o Billy Graham, o maior televangelista que já pisou desse planeta Terra, que faleceu agora em 2018 com quase 100 anos de idade. Foi o que pregou para todos os estádios lotados em quase todo o mundo e ganhou milhões de pessoas para Jesus. Eu não estou dizendo nem todos vão pregar no estádio lotado, nos grandes congressos, cantar ou pregar. Tem muita gente que talvez nunca vai ganhar oportunidade, porque não é a tua chamada, nem para pregar aqui no domingo à noite, ou para cantar aqui. Mas tu pode fazer a diferença lá na rua que você mora, no corredor de um hospital, no corredor de uma penitenciária, dentro do asilo onde estão os velhinhos sem esperança. Tu pode levar a mensagem de salvação e de esperança para alguém, na rua da tua casa, no meio dos seus familiares, no bairro aonde ninguém quer ir menosprezado, nas pessoas que ninguém quer parar para ouvir. Deus pode te usar, você cheio do Espírito Santo, na empresa que você trabalha, aonde o pastor não tem acesso, aonde o pregador não pode ir. Deus te colocou nessa empresa, Deus te colocou nesse lugar, Deus te colocou nessa cidade para influenciar alguém, para que cheio do Espírito Santo você pode inspirar alguém. Quem recebe essa palavra, dá um brado de glória a Deus nesta noite. Você tem coragem de sair do seu lugar e vir na frente? Só você que quer ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo, só você que quer inspirar vidas. A Débora vai cantar a segunda parte desse hino. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? A palavra não falou com você? Você quer a direção de Deus para a tua vida? Você quer ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo? Sai do seu lugar, vem na frente. Jesus te batiza, Jesus te renova, Jesus ativa os dons espirituais, Jesus te dá direção nesta noite. É noite de você ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Canta, Débora, canta, faz de novo. É a oração que Billy Graham fazia na casa de John Wesley na década de 40. Faz de novo. Já passou John Wesley, já passou Billy Graham, já passou o pastor Anselmo Silvestre, já passou muitos pastores por aqui em Curvelo. E agora Deus conta comigo, Deus conta com você. Ele vai fazer de novo, Ele vai fazer de novo, Ele vai fazer na tua vida, Ele vai fazer na tua vida. Moça, jovem, rapaz, sai do seu lugar, rapaz, moça, vem até a frente. Eu quero as moças, os jovens aqui na frente. Essa geração nova ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Quem está aqui na frente, dê um passo à frente, dê um passo à frente para chegar mais pessoas. Dê um passo à frente. Aleluia, aleluia. Feche os teus olhos e começa a glorificar ao Senhor. Começa a dar glória a Deus. A sua maior necessidade, Deus está dizendo, é ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Prepara que Ele tenha direção. Prepare que tu vai sofrer perseguição, mas se prepare porque tu vai causar inspiração. Prepare para ter direção. Prepare para sofrer perseguição, mas se prepare porque tu vai causar crentes batizados com o Espírito Santo, começa a receber renovo agora.
Começa a receber renovo agora. Crentes batizados com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas, recebe ativação de dons espirituais. É noite de avivamento, é noite de avivamento. Crentes que não é batizado com o Espírito Santo, abra a tua boca e glorifica. Volte a falar línguas estranhas, começa a falar em línguas pela primeira vez nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós somos a continuidade da igreja de Atos 2. É noite de ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Começa a renovar, Jesus. Começa a renovar, Jesus. Todos os crentes têm um crente batizado com o Espírito Santo. Renove ele agora, Jesus. Renove ele agora. Onde tem um crente batizado com o Espírito Santo, renove ele agora, Jesus. Seja cheio da graça da unção. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmã, você que está falando línguas estranhas, você que está cheio, abraça a irmã do seu lado, ore por ela, de duas em duas. Irmão, ore para o irmão do seu lado, de dois em dois. Ore por ele, ore por ela, que Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Faça isso aqui na frente, de duas em duas. Ore pela irmã do teu lado, ore pela irmã do lado. Fica de duas em duas, de três em três. Ore pela irmã do lado. Faça isso aí atrás. Ore aí pela jovem do teu lado. Ore aí pelo jovem do seu lado. Ore aí de dois em dois. Ore por alguém que está do teu lado. Irmão, chegue alguém perto de alguém do lado aí. Ore por alguém que está do seu lado aí. Ore por alguém que está do seu lado aí. Faça isso, moços que estão aí atrás. Ore por alguém que está do seu lado. Chegue perto de alguém. Ore por alguém que está do seu lado. Isso, como as irmãs estão fazendo aqui. Ore por alguém que está do seu lado aí, que o Senhor vai te encher. Aleluia, aleluia. Começa a renovar nesta noite, Jesus. Começa a renovar nesta noite, Jesus. Começa a renovar nesta noite. Crentes batizados com o Espírito Santo, do púlpito até a porta, seja renovado nesta hora. Ore em línguas estranhas, fala em línguas estranhas. Você que não é batizado, receba agora. Fala em línguas pela primeira vez. Recebe fogo de Deus agora. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Mais uma vez, de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Mais uma vez, de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Continua dando glória. Mais 3 minutos de glória. Que Jesus vai te renovar. Jesus vai te dar dons espirituais. Jesus quer batizar com o Espírito Santo. Todos abram a boca, diga glória, diga aleluia. A tua maior necessidade é de ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Em Atos 2 eles oraram 10 dias. Nós estamos com dificuldade
Pode orar 5 minutos, 10 minutos. Vamos lá, adore, adore, abra a tua boca, glorifica. Abre a boca, dá glória e recebe glória. Dá glória e recebe glória. Dá glória e recebe glória. Tenha a vida revestida pelo poder do Espírito Santo. Ai, na labaça, na ralava, rabacana, rabacuina, ralabash. Sai todo desânimo. Receba do fogo do Espírito Santo na tua vida nesta noite. Nesta noite. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. A frieza espiritual está indo embora. O desânimo, a fraqueza, as frustrações. Receba uma unção curadora, restauradora. Restauradora agora na tua vida. Tenha a vida tomada pelo poder. Aleluia, 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 aleluia. Batida com o Espírito Santo nesta noite, Senhor. Senhor, dá, Senhor, força física, força, saúde espiritual, receba. Saúde emocional, receba. Saúde física, receba. Receba. Tenha a tua vida tomada pelo poder do Espírito Santo. É noite de avivamento. Não vai ficar aqui no culto. Tu vai para tua casa falando em línguas estranhas. Tu vai acordar de madrugada e vai para a oração. Vai, Senhor, volta-nos a nos dar lágrimas na oração. Vai na baixar a valabassune rash. Rabacar rimana baracalabachuite cas. Rimana bassune calabassune rash. O que fazer quando Aleluia, aleluia, aleluia. Dê um abraço aí na irmã, do irmão do seu lado, fala. Seja cheio do Espírito Santo. Mais que Isso, ser bem-vindo. isto, seja cheio do Espírito Santo. Hoje Seja cheio do Espírito Santo. outra vez. Seja cheio. Outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Olha aqui para mim, pode continuar aqui na frente. Olha aqui para mim todos. Eu encerro dizendo, eu vou dar bênção agora, mas eu estou dizendo. Vamos ver, eu quero que você volte para casa com essas 3 palavras fixadas no teu coração, na tua mente. A nossa maior necessidade é ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Uma vez que isso acontece, nós passamos a ter. Não todos, fala forte. Uma vez que isso acontece, nós passamos a ter. Se prepare, porque tu vai sofrer. Mas não tem problema, porque vamos causar. Mais forte, vamos causar. Então, para terminar, eu dou a bênção apostólica. Vai dizer direção, perseguição, inspiração. A nossa maior necessidade é ter a vida tomada pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos passar a ter. Se prepare, porque vai sofrer. Mas não tem problema, porque vamos causar. Em o amor de Deus Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre a tua casa, a tua vida, a tua família, teus pensamentos, teus sentimentos, teu casamento e tudo aquilo que te envolve. E tu tenha um mês de maio cheio do Espírito Santo, direcionado pelo poder do Espírito Santo, forte para suportar as perseguições e com a unção do Espírito Santo para inspirar pessoas que tu convive ao teu redor. Todos quantos recebem, diga amém. Vai em paz, o Senhor te abençoe. Faz de